Olá, gente, tudo bom? Estamos aí iniciando mais um vídeo e eu venho aqui falar um vídeo para vocês de como foi esse ano, tá? O que a gente achou, foi adaptado, o que a gente achou da educação inclusiva. A gente tá aqui com alguns materiais aqui que a gente teve, que a gente recebeu, tipo os caderninhos, tá vendo? E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, de mais nada, eu queria pedir você que tá aqui no vídeo e que ainda não curtiu, já curte esse vídeo, né? Antes que você esqueça, já desce seu dedo no like aí, curte o vídeo, deixa seu comentário que ajuda a engajar o vídeo e o YouTube entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse vídeo. Então, vamos pro vídeo. Então a gente vai mostrar, vai falar para vocês aqui hoje, assim, está até aqui, participação especial, dá um oi aí, cumprimenta as pessoas. Buenos dias. E a gente vai comentar para vocês como é que foi esse ano. Foi com muito custo, foi fácil, foi tranquilo, que a gente achou, passou por alguns, como é que fala? Percalços, buracos, o que aconteceu. Prós e contras. Prós e contras e como que foi e o que a gente achou da educação inclusiva aqui da nossa cidade, tá? Primeira coisa que a gente vai falar Lembrando que nós somos de Contagem, Minas Gerais. Eu ia falar. A primeira coisa que a gente vai falar aqui na nossa cidade, que é Contagem, Minas Gerais, eles fornecem todo o material, tá? Então aqui tem até o emblema aqui, ó, Contagem. Então eles fornecem todo o material. Então a professora até pediu para deixar sem encapar, deixar para ficar padrão, que todas as crianças ficam assim, tá? Só coloca um adesivinho, uma coisinha assim. Isso aqui é a própria professora quem coloca, tá? Essa etiquetinha. Mas lembrando que o pai que quiser comprar outro material, ele pode. É só porque, querendo ou não, fornece todos os materiais. Desde lápis, bolsinha. A gente aqui, a prefeitura fornece tudo. São cadernos de brochurão, tem cadernos sem brochurão, todos eles são capa dura. Tem a agenda que você vai usar o ano inteiro, né, pra mandar o recado da criança. No caso de educação infantil, tá? Não sei das demais se tem agenda. Mas na educação infantil usa muito agenda, então tem agenda. Esse aqui é um para educação inclusiva, né? Então é um exclusivo só para as crianças com deficiência. Mas o material normal vem, esses materiais aqui, vem o de desenho, tá? Que é aquele normal com uma espiral do lado, que abre assim, vem o de desenho também. Vem bolsinha, vem lápis, canetinha, giz de cera, tinta guache, pincel, massinha, vem tudo, gente. Você não precisa comprar nada, tá? Se você precisar comprar, acho que tem foto, se tiver. Vai ser, eu acho que eu tenho foto do material, abrindo o material dele aqui, eu vou colocar uma foto pra vocês. Mas geralmente vem ele completo, você não precisa comprar nada se você não precisar, tá? É um material que dura, se você não quiser. Porque é um material que dura até o ano todo. Então é um material que dura para o ano todo. Tem para algumas séries vem até mochila, tá? No caso do Bernardo ele não recebe mochila, mas para algumas séries vem a bolsa, mochila também. Então você não precisa comprar nada se você não quiser. Mas se você quiser comprar também não tem problema, tá? Igual a gente complementa. A gente comprou uma bolsinha personalizada com a mochila, a lancheira, a mochila. A gente comprou também lápis de cor, um jumbo mais grosso para poder facilitar ele, tentar ver se ele conseguia fazer a pegada e fazer. Mas se você quiser complementar, você pode, tá? Mas não, até que a prefeitura aqui em Contagem, ela fornece tudo. Desde o uniforme até os materiais. Só não fornece calçado, tá? Mas o resto fornece tudo. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é isso, tem os caderninhos. E aí, no final do ano, a gente recebe tudo de volta, tá? Os caderninhos, tanto de para casa, quanto o caderninho de lição, de atividade que ele faz lá na escola. E forneceram esse cadernão aqui, que é o cadernão de educação inclusiva, que é o que eles aplicam de atividades inclusivas. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? E depois, no final, depois a gente mostrar tudo, a gente fala ou você quer falar... E mostrando e falando. Assim a gente gosta de ir falando no meio. Então acho que... eu sou intrometida, gosto de já meter o bedelho pra não esquecer, né? Então tá. A gente vai mostrando e falando pra vocês. Vai começar por onde? Eu acho que pelo principal ainda. Pelo grandão, maior, né? Esse caderno, inclusive, a gente só ficou ciente dele no meio do ano. No meio do ano. Na verdade, ele foi feito no meio do ano, depois de um percalço que a gente teve no decorrer, que foi de questionar sobre as atividades dele, né, sobre o adaptadas PDI. E o PDI, que até então não tinha sido feito. PDI, PEI, às vezes pode ter umas alterações. Então foi quando a gente ficou ciente desse caderno que foi preparado.
Já era quase junho, né? Era agosto já, né? Já, quase agosto. exatamente. Julho, agosto. Foi quando voltou das férias mesmo. Exato. Tanto que o caderno estava em desenvolvimento e acabou o ano também, ele ainda estava em desenvolvimento. Ficou folhas aqui em branco Isso. ainda. No dia da reunião era pra gente ter retirado ele, mas como a professora não tinha finalizado ele, ela entregou a gente ele depois no último dia da de aula. reunião, no último dia de aula. Isso aí. Então, é uma situação onde a gente vê que 90% dele foi desenvolvido depois, não foi desenvolvido com a atividade do Bernardo. É o primeiro ponto a ser lembrado. Isso. Então, como assim já começou a falar, então vamos falando sobre como foi o ano, né? Esse início dos 6 primeiros meses. Foi normal, gente. A gente teve problemas difíceis, o Bernardo não querer ir, do Bernardo querer ir, né? Mas isso também faz parte dele. Tem dias que ele quer ir, tem dias que ele não quer ir, tem dias que ele deixa pra dormir na hora de sair. Então, teve dias que ele não foi, porque quando a gente mandava foto pra professora, né, falava com a professora, ele tá dormindo, não vou. Ela, não tem problema. Eu falei, e a gente sempre falou, essa guerra eu não luto. Se ele dorme, meu filho, eu deixo ele dormir. Eu não brigo com isso, eu não ativo o pior dele. Então, dormir, deixa dormir. Então, teve vezes disso acontecer. E, gente, não liga não, tá? Bernardo tá aqui do lado, acabou de mamar. Eita! Tá rotando. E aí, então, assim, a gente teve esses problemas. E a gente ficou cobrando muito o tempo todo. A gente cobrou muito, que a gente viu que tava vindo algumas atividades pra casa no caderno, que a gente via que não era adaptada pro Bernardo. E atividades que a gente sabia que ele não tinha, que ele não estava conseguindo fazer. Porque a gente tentava fazer em casa, não conseguia. E a gente começou a mandar um bilhete para a professora na agenda falando: você conseguiu desenvolver essa atividade com ele aí na sala? Se conseguiu, me fala como. Você conseguiu, porque em casa não consegui fazer nada. E eu vou só reproduzir, eu tenho que reforçar. A família é um reforçador. A escola tem que entender que a família é só um reforçador. A família não está aqui para educar, a família não está aqui porque querendo não educar no conceito de alfabetizar é a escola. São eles que são formados, são eles que são os profissionais para isso. Então, no contexto, a família vai fazer a parte dela, que é o quê? Dar continuidade ao que foi aplicado na escola. Então, não tem como pegar uma coisa que o profissional que é estudado, que tem conhecimento para fazer em sala de aula, ele não consegue fazer, mas ele querer que a família aplique. A família faz. Então aqui em casa a gente não abraça a causa, pelo contrário, a gente critica porque infelizmente é muito conflitante a gente criar essa situação com o Bernardo, sendo que lá eles não fazem. E aí a gente mandava em branco. Então a gente mandava a atividade em branco e falava. E o bilhete. Olha, estou devolvendo em branco porque a gente filmava a tentativa de tentar realizar, não consegui, falava. Temos vídeos provando que não conseguimos realizar e não teve interesse. Caso você já tenha conseguido executar esse tipo de atividade na sala, por gentileza, informar como foi feito, pra gente tentar reproduzir aqui, porque em casa ele não aceitou fazer. Então a gente fazia desse tipo e mandava. E aí a gente começou a conflitar, ela falando, mas eu não tô vendo nenhuma atividade adaptada para o Bernardo. Eu tô vendo atividade comum de sala que você aplica para todas as crianças, mandando para ele. Cadê as atividades dele adaptadas para ele? Porque isso está escrito na lei, que é a educação inclusiva, né? Fala que isso que é a educação inclusiva, que a escola ela é obrigada a adaptar os materiais e atividades para que aquela criança tenha a mesma oportunidade de desenvolvimento das demais. Das crianças típicas, então ela precisa ter uma atividade adaptada para ela, dentro das suas limitações. E a gente começou a cobrar isso nas agendas, então a gente começou a mandar o bilhete falando, né, reforçando, cobrando, cadê o PDI dele? Até agora não foi apresentado o PDI. Aí a gente pediu um relatório, com 3 meses que o Bernardo estava na escola, a gente pediu um relatório de desenvolvimento. Aí ela forneceu um relatório, depois de 6 meses com que o Bernardo estava na escola, a gente pediu outro relatório, ela só mandou o mesmo que ela tinha mandado 3 meses antes. Depois ela explicou em reunião por quê, mas assim, foi isso que aconteceu. Então, os 6 primeiros meses pra gente foi um pouco mais difícil, né? Eu deduzo assim. Foi um pouco mais conflitante, porque a gente teve que ter uns embates maiores. Não forneceram alimentação pra ele hora nenhuma. O ano inteiro a gente que mandou a alimentação dele, mesmo mandando o relatório, o relatório médico, né? Informando a seletividade dele, informando o que ele come. Ainda assim, a escola não providenciou a alimentação dele. E o ano inteiro eu tive que mandar tanto a mamadeira, né, que é o leite, quanto as frutas e o pão que ele comia, do jeito que ele comia. Lembrando, porque em Contagem, vou falar sempre só questão de Contagem, porque nossa cidade, é a nossa cidade, onde a gente pode falar com propriedade. A gente tá morando, né? Aqui, em algumas escolas, as crianças têm que levar lanche. Em compensação, outras escolas, as crianças não podem levar o lanche, porque é fornecido pela escola refeição. E por incrível que pareça,
O C6, onde o Bernardo estava, lá não se leva o lanche, lá é fornecido. Tem o desjejum, o café da tarde, o almoço, tem as refeições fornecidas lá. E eles alegam que, isso em todas as escolas que o Bernardo já passou nesse pequeno percurso dele, todos falam, mãe, se ele tem uma alimentação exclusiva, você tem que trazer no primeiro dia de aula um relatório com todas essas informações. Que tipo de alimento, o que é, para ser entregue para a nutricionista avaliar e passar para os órgãos competentes solicitando as necessidades dele. Mesmo a gente fazendo isso, nunca ocorreu. Porque eles alegam que quem fornece a alimentação é uma terceirizada, então eles precisam, a nutricionista que tem que solicitar, né, para essa terceirizada, que tem uma criança que tem que ter uma necessidade, que tem uma alimentação especial e que eles precisam fornecer aquela alimentação para aquela criança. Então, por exemplo, leite. Eu sempre questionei, nossa, mas não tem um leite para dar ele? Tem leite, mas não pode tirar porque o leite é contado para a refeição certa. Então, se ele toma leite, aí elas teriam que ter feito a solicitação para vir o leite exclusivo para ele. Porque a quantidade de leite é grande. Assim também. como tem criança que não pode leite com lactose, então vem o leite exclusivo de 0 lactose. Tem criança lá diabética, então tem alimentação exclusiva para elas, né, para diabético. Então é feita essa mudança no cardápio, adaptado para cada criança com a sua necessidade especial, tá? Não é só de criança deficiente, né, com criança com deficiência. Tem também crianças que não têm deficiência, mas têm uma necessidade alimentar diferente. Ou seja, sobre a alimentação, já é um ponto que, para mim, é negativo, porque querendo ou não forneceram. A alimentação do Bernardo, por pior que seja dentro da situação, é uma alimentação simples. É um biscoito, é um pão na chapa, que é coisas crocantes, é um salgadinho, uma batata palha, ou uma batata frita. Então, assim, são coisas que você consegue colocar, a fruta, que você consegue colocar de uma forma econômica, tá? Nós não estamos falando de uma alimentação com regalia. Inclusive é o leite comum. Leite comum. Pra poder... Comum não. Desnatado, né? Desnatado. Ele tomava mas é o leite de caixinha desnatado. Mas exatamente. Eu falo comum porque não é uma criança que tem problema com lactose, nem precisa ser de soja. Até então a gente nunca teve nenhum problema com isso. Então, assim, poderia ter sido feito melhor a adaptação a isso, para que ele também, já que é o mesmo jeito que a lei exige que ele esteja no ambiente escolar, que ele forneça tudo que possa fornecer para os outros. Que aí sim, falar, nossa mãe, eu trouxe aqui, tem tudo aqui, mas por incrível que pareça, ele não quer comer o que a escola fornece. A família ia continuar mandando, mas a escola fez a parte dela, de pelo menos tentar. O que não foi feito. Não. A tentativa que foi feita foi o que era fornecido no dia, a fruta do dia, ou até o macarrão do dia, ou o prato do dia, inclusive arroz e feijão. Isso foi sempre passado. Eles fizeram a tentativa de introduzir. Aí eles viram que ele realmente não aceitou. Aí eles só foram falando, a gente tentou, tal. Aí o máximo que eles falavam, hoje a gente deu uma banana, ele comeu. A gente falou, mas ele come banana. Fruta sempre vai ser aceitável. Deu maçã e ele comeu. Ele viu as crianças comendo maçã, a gente pegou uma maçã na cozinha e deu ele comeu. Eu falei, mas ele come fruta? Ele come, gente. Com muita facilidade. Inclusive, a gente sempre mandava manga, uva, maçã, pera, banana. Banana a gente nunca mandou porque ela fica escura, né? Mas as demais frutas a gente sempre mandou. E sempre tinha uma opção de fruta e uma opção de pão ou biscoito, alguma coisa mais crocante. Que a gente sempre variava com isso. Leite, fruta e alguma coisa crocante. Tem uns videozinhos de alguns montando o lanche. Eu vou colocar semana, aqui pra vocês. Uma semana pra você ver que a gente tentava. Era simples, bem simples a alimentação dele, mas a gente tentava variar ali numa coisinha ou outra. Pra ele também não enjoar, não repetir. Porque ele enjoa. Tem muito disso. Ele enjoa. Eu não só não enjoa do leite. Mas enfim, então esse foi um dos pontos bem negativos e dos problemas que a gente teve lá nos 6 primeiros meses. A gente bateu muito nisso, tanto com relação ao PDI, quanto em relação às atividades adaptadas, quanto em relação à alimentação que não forneceram, tá? Mas voltando às atividades, nesse caderno aqui nós vamos mostrar as atividades que eles informaram que foi feito com ele na sala de aula. Aqui é a professora dele com ele, a professora Juliana. Na sala de aula, o Bernardo tinha a professora Juliana. No início do ano tinha uma outra professora, gente, que a gente não recorda o nome. Mas também teve a professora, R2, né? Que é a R2, a Lorena. Eles chamam aqui de R2. Chamam de R2. E teve a Maria e a... Betânia no início, né? No início do ano ele esteve com a Betânia, tem a fotinha aí. Depois da Betânia saiu, ele ficou com a Maria. Eu vou que é uma excelência, depois a gente também coloca. Na sala...
ficavam, como na sala tinha uma outra criança com autismo, que era o José, o amiguinho do Bernardo, o José também tinha uma monitora que ficava só com ele, que era a Maria. Não era Márcia ou Maria? Isso, a do Bernardo era a Márcia e a do José era a Maria. Eu fazia essa confusão delas. E de vez em quando tinha a Patrícia, que dava a intermediária, um auxílio para as duas. porque os dois são crianças maiores, fortes e nível 3 de suporte, ou seja, sempre estavam ali no embate. Quando um estava agitado, o outro estava calmo, então... E na turma da tarde, eles eram um único nível 3 de suporte. Só eram os dois, ficavam os dois na mesma sala. E a sala foi escolhida a dedo justamente por ser uma professora que já tinha experiência. Ela é formada, né, em pedagogia de neuro. E ela tinha experiência já com crianças de nível maiores de suporte. Então, ele foi escolhida a dedo a sala. E as monitoras sempre eram escolhidas também a dedos. Então, assim, foi bem complicado no início a adaptação em relação a isso também. Mas a gente passou. Os 6 primeiros meses foram mais difíceis. A gente venceu os 6 primeiros meses. Depois que voltou das férias aí, entrou uma nova professora do AE. Foi quando ela desenvolveu o PDI dele, depois de muita cobrança também. Ela desenvolveu o PDI dele e desenvolveu esse caderno aqui de atividade. Um outro nível de profissional. Tá? Foi, aí realmente a gente viu a educação inclusiva foi a virada de chave. Gente, Rogéria é assim... incrível. Referência na educação inclusiva em Contagem. Espero que encontre mais profissionais com não só o gabarito dela, mas com a dedicação dela. Porque você ser gabaritada é uma coisa, mas você se dedicar a fazer o melhor individual para cada criança ali no seu dia a dia é a referência dela. Então, assim, por mais Rogérias no mundo, digamos assim, no mundo inclusivo. E assim, ela entendeu bem, sabe, sobre a família, o que a gente cobrava, que a gente não estava sendo implicante, mas estava cobrando aquilo que é direito dele, que é obrigação do Estado estar fornecendo. Ela entendeu que algumas coisas não estavam fornecendo, que realmente era direito dele, mas ela explicou numa reunião por que não estava fornecendo, porque o Estado não estava dando meios para que aquilo fosse fornecido, né, que era adaptar todo o material a ele. Ela concordou, realmente deveria ter todo o material adaptado, mas infelizmente o Estado não fornece, não nos dá essa oportunidade. Então a gente trabalha com o que tem do jeito que dá. Que por vezes elas faziam as atividades saindo do próprio bolso delas. Isso aí. Elas elaborando ali as atividades de acordo com a necessidade da criança. Então, assim, infelizmente, novamente, a gente volta ao que? A prefeitura, os órgãos competentes, porque a gente também, às vezes, cobra do profissional que está ali em linha de frente, mas é complicado, né? A gente exigir que ele crie uma atividade adaptada para os nossos filhos, sendo que está saindo do bolso dele. Então, assim, ele é profissional, ele está ali para poder educar, não para poder pagar o material. Então, o erro, novamente, é dos órgãos que alega uma beleza na educação inclusiva que no fim só impõe, não existe. Então vamos lá. E aí foi isso, aí que ela veio e falou que estava sendo montado esse caderno, que depois ia nos apresentar. Até no dia da reunião até apresentou parte, né? Que já tinha sido montado parte dele. E aí falou que seria entregue no final do ano, que ele ia continuar trabalhando as atividades, né? Então é isso. Aí esse é o caderno de educação inclusiva. E aqui tá a turminha do Bernardinho, que é a turminha dele. Uma fotinho. Depois, na hora que for ver o vídeo, se vê que a foto não ficou boa, a gente dá um print aí e coloca no cantinho da tela. E coloca, pra vocês verem isso. E aqui tá estimulação sensorial, que é atividades que vai ser desenvolvida nesse caderno. Isso aí, você vai lendo e me ajudando, que eu não tô vendo aqui não. Aí aqui são Bernardo... Dão as fotinhas que a gente até tem aí, dele na sala de aula, que é no cantinho, pulando de alegria. Só lá no cantinho, porque acabava a salinha da aula, ele já queria ficar no cantinho, aguardando para ir embora. O horário dele é para igual um reloginho. E aqui, primeiramente ele com a Betânia, que foi a primeira monitora dele. E depois com a Juliana, que é a professora dele. E aqui sozinho. Porque nessa época que ainda era a Betânia. É porque foi feito no início do ano, né? Eles registraram fotos das atividades. Aqui é aquele plástico bolha. Isso. Então, Bernardo põe na mãozinha. Embaixo é a lixa. Aquela lixa de pedreiro que a gente usa no dia a dia. Que tá lá atrás. Só para ele sentir a textura. É porque são atividades de texturas. Então, aqui é o plástico bolha. Aqui são um monte de pauzinhos, tipo pauzinhos de picolé. Isso, que também tem a foto aqui da Betânia, pão na mãozinha dele. No pauzinho. Um detalhe, eu não posso deixar passar batido.
Eu identifiquei claramente no dia da entrega desse kit que foi feito metade desses cadernos aqui foi feito no único dia. Inclusive as fotos. Mãe conhece, né? Sabe o dia que a criança foi vestida desse jeito. E quando a gente falou, ele não tinha feito nada. A gente tava cobrando e não tinha nada feito. Só depois que a Rogéria entrou, que foi ali no final do primeiro semestre, que foi quando a gente teve essa reunião, que a Rogéria entrou e criou o PDI dele e fez o caderno de inclusão dele e do José. Até então não tinha nada feito. A outra professora do AE não tinha desenvolvido nada. Exatamente. Então aí aqui tem a fotinha dele passando a mão nas texturas, porque é isso pra ele conhecer. E tem uma fotinha dele também no passeio, que nós vamos falar mais pra frente. Um outro vídeo eu falo sobre as conquistas. Aqui é uma lixa, sabe aquela areia? Areia colorida. Areia colorida de pedrinha. Então aqui fica tipo uma lixa também. Só que não tem foto dele, que ela disse que ele não quis tocar aqui, tá? Ele não gostou dessa textura. Aqui é só um papel liso com a cor azul, mas também não tem foto, porque ele também não teve muito contato. Aí aqui tem a foto da lixa, que ele gostou da lixa, foi a que ele mais gostou de ter contato. Porque ele adora, aqui em casa tem textura, ele para na parede e ele raspa a unha, gente. Vira uma lixa a unha dele também, que é um perigo. Então ele gostou. Aqui foto que ele com outra textura que tá aqui embaixo, que é um saco com tipo uma geleia. Tinta, é um saco com tinta que eles colocaram. Ficou tipo uma geleia, uma textura de geleia, mas no saco. Foto dele com a professora, foto só dele e dele sentadinho lá na sala de aula. Aqui uma bucha de lavar roupa. Não sei se é de lavar a louça ou o que é. Aqui aquelas outras buchas, tipo bucha de lavar carro. De passar negócio de carro. Esponja mesmo. Uma esponjinha só, que ele também não tem foto dele, porque ele também não gostou. Aqui as tampinhas, ele adorou, porque a foto dele fazendo as tampinhas. E a referência de cores, azul e vermelho sempre foi cores que ele gosta. Aqui é um monte de bolinha de isopor. Na verdade, é o único que você vê realmente chamando a atenção dele. Que ele tá concentrado sem bem ninguém perto, coisa. Bem de pertinho. Porque eles pegaram aquelas bolinhas de isopor e colocou. E ele gostou. Aqui só um papel de cor amarela. Aquele papel de papel seda, que aí fica bem levezinho também. Ele gostou, olha lá, ele chamou bastante atenção. E aí esse aqui é aquele que eu te falei, olha, é até pesado ele. É um plástico com um saco com tinta. E aí fica com essa textura tipo gelatinosa aqui, ó. Ele também não gostou muito não. Pegou um pouco, mas não foi uma coisa de falar, nossa, amor, tem que segurar em cima aqui, ó. E aqui tá escrito o quê? Rotina hora da alimentação. Eles estavam tentando colocar a rotina dele. O que acontece? Inicialmente foi até um percalço da escola, porque o Bernardo não consegue fazer alimentação junto com os amiguinhos. Porque sensorial dele, a questão de cheiro, essas coisas, ele se dispersa. Então sempre ele fazia na sala sozinho no cantinho dele. Aí a professora até ficou sentida, eu fico pensando se fosse meu filho, ficar separadinho. Então eles até tentaram fazer a adaptação dele de fazer no refeitório junto com os amigos. Mas a gente teve uma dificuldade grande com o Bernardo, começou a ter uma resistência, então nós como famílias optamos a pedir para que voltasse da forma que estava. Na verdade, ele teve uma reação em casa do que estava fazendo ele viver lá. Tipo assim, ele estava reagindo lá, sendo resistente, brigando. E em casa ele começou a ficar mais agitado, começou a ficar mais bravo, reativo. E começou a mostrar que não queria ir para a escola. E a gente mandou um bilhete, perguntou a ela, houve alguma mudança? Porque o Bernardo, tem 2 dias para cá, ele mudou completamente. E tá assim, assado. Houve alguma mudança, alguma introdução que vocês tentaram fazer aí? Às vezes a introdução foi uma introdução muito brusca, às vezes tem que ir mais devagar. Houve alguma mudança só pra gente entender o que tá acontecendo com o comportamento dele. Aí que ela foi falar que eles estavam tentando adaptar, fazer ele alimentar no refeitório junto com as crianças, mas que ela já tinha visto que não tinha dado certo, que já tinha voltado com ele com a rotina dele de comer no cantinho dele sozinho de novo. E aí ele foi... Então assim, até ele se regular novamente... Passou uma semana, 15 dias pra ele voltar normal. Pra você ver uma coisa simples pro Bernardo, que qualquer outra criança daria muito bom, pra ele não. Então a gente opta falar assim, o que tá funcionando não vamos mexer agora. Porque é uma coisa de cada vez, e que ele ainda tinha muita coisa pra poder se adaptar. Então aqui é ele se alimentando na sala sozinho. Dele. Aqui... Por que não tinha problema ele se alimentar sozinho? Porque nas horas das atividades ele tinha toda a atenção e o momento com os amiguinhos. Que é aquela rotina, o momento de atividade. Em sala de aula, sentadinho. Aqui, ó. Mais
contação com as de crianças. história, ele explicando, Ele tá aqui vendo? Ele atrás. aqui, tem um amiguinho José ali. Então, assim, as crianças... Bernardo teve os melhores amiguinhos que ele podia Foi. ter no ano escolar, gente. Aqui, rotina de roda de música, ele amava, diz a professora que era a atividade que ele mais gostava, era de música, mas o José ficava agitado com a música. Então ela tinha que balancear isso também. Mas o Bernardo sempre gostou muito de música. Isso. Então as rodas de música aqui, ó, ele ficava sentadinho ouvindo ó, as atividades de roda de música. Aí aqui é uma atividade que ela fez pra ele encontrar as peças, tá vendo? Isso. Que não... Que não sei, a gente não sabe se foi feito porque ele não tem nem foto dele fazendo. É. E precisava talvez de um creque-creque pra colar assim, na colocasse. Isso. Mas é só pra ele encontrar. Porque isso, quando ele tem joguinho no celular com isso, ele sabe fazer, ele coloca. Mas eu não vi nunca nenhuma foto dele fazendo isso aqui. Mas a atividade, o intuito é esse, ele achar as formas e cores iguais. Né? Exatamente. Vamos pro próximo. Aqui era uma foto da identidade dele, A mas mesma aí, atividade que tava tem no caderno também branco, tem ali. porque não pediram a foto dele, né? E na verdade tem um monte de foto dele, era só ter colocado uma foto dele E é aqui. digital, mas e é digital, aí- mas não colocaram, tá? Ele tem dificuldade. Aqui, deixa eu É tentar só ser levantar. Bernardo. Só na escolinha, tá vendo? Aqui tem Maria com Bernardo, Márcia com José e as monitoras aqui, que é só um pedacinho dele ali, o mundinho dele. No balanço, que é o brinquedo favorito dele lá. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui nós vamos até tirar para poder fazer o uso em casa, que é uma das poucas, a criança pintar, sabe? Pintar As a bolinhas. casa, a borboleta. Depois apaga. É, que também não foi feito, se vê aqui, entendeu? Na verdade. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Vai, puxa. Aí esses aqui foi feito depois da reunião. Ou seja, a gente sabe que realmente o Bernardo não participou de nada disso. Porque no dia da reunião ela nos entregou o caderno daqui pra cá. E ela falou, mãe, eu não terminei o caderno. Vou entregar vocês na segunda-feira. Então aqui ela fez, que provavelmente era algum trabalho que ela ia querer Tinha que elaborar, mas não fazer, foi tinha que feito. completar o caderno, mas ele não foi, ela só colocou. É, aí tá escrito, poema, a linha assanhada. Aí é um monte de coisa com a linha, gente. Um monte de... É que a linha assanhada fugiu. Era uma vez uma linha assanhada, era tudo e quase nada. É um poema, gente, com a linha. Ó. Retângulo, cilindro. Vocês não querem saber disso, né, gente? É só um poema com um monte de formas de linha de barbante. Reta, torta. Nuvem, olha lá. Isso, reta. tudo que se pode fazer com uma linha, um barbante. Aí ela fez, ó, o sol. Se aborreceu, virou sol. Nossa, se aborreceu, virou sol. Certo? De imitou um homem, virou bicho, perdeu o controle. Isso aqui ela fez depois da última reunião, encerrando o no ciclo, tá? Ela fez isso no final de semana, porque a reunião foi na sexta e ela me entregou isso na segunda. Exatamente. Quando o coração ela formou. E no sábado era a formatura dele. Exato. E aqui acabou a linha. Voltamos lá pro percurso construindo memórias, que é com a professora Ju e com a Maria, tá aqui, que era um amorzinho, gente. Incrível. Ele, lá foi lá, viu como que é, abraçando, beijando. Nossa, uma o beijação, carinho. gente. E a gente mandava repelente porque ela tinha pernilongo pra repassar. E o carinho Ela passa que no se tinha. tempo todo. Minha rotina no balanço, que virou o brinquedo favorito. Era assim, no cantinho dele, no jeitinho dele. Aí aqui, meus amigos, gente, a princesa, né, favorita Elô. do Bernardo, Elô. Mas todas as turminhas, que querendo ou não, sempre tava ali interagindo com ele, dando atenção, na hora de buscar, ajudava a levar a mochila, carregar. Então, Bernardo foi muito amado. E aqui acabou o caderno. Acabou, aí ficou algumas folhas ainda. Bastante folhinha no branco. É isso, deixa eu voltar aqui. O caderno de inclusão foi esse. Essa é a atividade de inclusão que ele teve o ano Isso. todo. Já no decorrer do ano, ele teve também as atividades, igual que esse caderno é o de registro de casa e esse é o caderno de sala e de registro. Para casa chegou a vir esse. As 3, 4 vezes, né? É, até que a gente falou que a gente não tá conseguindo fazer. Mandou o bilhete que eu te falei, falando que a gente não tá conseguindo fazer. Fomos mandando até em bem branco. rude, falando, ó, se for para poder só mandar para falar que
Ele tá fazendo Eu prefiro que atividade. não manda mais. Não precisa perder tempo mandando. Não começaram a não mandar mais, tá? Que é assim, em vez de adaptar, Aqui eu vou foi a não mamãe mandar. que coloriu, porque ele... Mamãe levou bronca. E eu levei branco por ter colorido, que eu não podia colorir. Aqui são as regras, né, das atividades. Então aqui, tá vendo? Ele não fez, aí fica em branco. Aqui também ele não fez, aí só colava. Isso. Aqui aí foi que a gente conseguiu fazer, ó. Mas aí também é a mesma coisa. Não, Ficou uma não precisa luta. ficar tão coloridinho, tão detalhado. Ficou muito perfeito. Não, esse aqui até que ela não falou não. Não, né? Desse não. Porque esse aqui foi uma luta, gente. A gente tem até vídeo fazendo, mas foi assim, a gente demorou quase uns 3 horas pra fazer isso aqui. Porque foi fazer um pouquinho, aí ele não queria mais, a gente esperava, depois vinha, fazia umas... Então foi pegando o dedinho dele, batendo aqui. E aí por fim, nós que finalizamos. Colando os negócios de lápis. Mas os pintados e o riscado de desenho é dele mesmo, foi ele quem fez. Só. Mas o resto a gente finalizou, porque não tinha como, né, gente? Não é de interesse dele. Infelizmente, o Bernardo, quando era novinho, ele rabiscava a casa inteira. Vou indo passando aqui enquanto ela tá falando, porque Isso. realmente não tem tudo em Então, branco. assim, ele rabiscava a casa inteira, ele se coloria. Alanis, depois eu vou procurar pra vocês verem que ele sempre soube usar o lápis, se riscava, mas com o tempo ele perdeu esse interesse. E hoje em dia é uma coisa que ele não liga. Ele nem pega, De não. vez em quando ele até pega uma caneta ou outra aí pra se desenhar. Ele desenha em si, a não sei quem vai ser um tatuador, né, gente? Se for também a gente não liga, não. Porque fora isso, lápis, caderno, não vai, não. Mas vocês vão ver que é isso. Essa aqui é a última, é tudo colado em branco, tá? Passou o ano, ou seja, pontuar coisas aí, né, gente? É a perda de mão de caderno, tadinho, dá até dó, né? Tudo em branco. Tudo quer em dizer assim branco. que isso é o caderno pra casa. Não mandaram essas atividades pra cá. Você vê que tá tudo em branco, porque não mandaram. Esse caderno veio só aquelas vezes que a gente mostrou, 2 ou 3 vezes. E não mandaram mais. Então, ele nem vinha pra casa. Ela Exatamente. só colava e colocava ali. E esse era o caderno de atividade dele na escola. Aí esse vai estar mais feito, porque de alguma forma eles tentavam fazer com ele. Nem que seja, acho que algum amiguinho que ajudava, que tinha os amiguinhos lá, bem parceiros dele lá. Deixa eu ver. É, pra abrir. É só aqui. Aqui. Nossa, é difícil de abrir. Aí aqui. Aí eu vi, tá vendo? Esse aqui só que conseguiu fazer aqui, ele fez. Vou dar uma passada bem rápida, mãozinha. gente. Aqui eu tenho foto, tem vídeo dele, tem foto dele fazendo essa mãozinha. Gente, aqui, olha. É o barbante que é da altura do Bernardo. Não, esse barbante é o tamanho da cabeça dele. Ah, é a circunferência da cabeça. Isso, eu sei que a família dele é tudo cabeçuda, mas no caso aqui Oi, meu ultrapassou, tá? Oi. Beijinho de mamãe. E se mantém, gente. Aqui a cenoura passa a ser um coloridinho na cenoura aqui. Até porque o Bernardo, ele, em sala de aula, ele até ficava. Mas a participação dele nas atividades era bem restrita. Sempre o azul ali, que é a cor favorita A cor dele. que mais chamava a atenção dele, mais chama a atenção dele. E se vocês forem olhar, algumas vezes o caderno veio pra casa, que foi até a mamãe que colou. Novamente ali. Tá vendo? O pouco que ele fazia com a monitora era só isso aqui. Isso. Ele perde interesse muito rápido pela atividade. Então era muito difícil manter o interesse nele pra ele colorir tudo. Ó. Isso. Só dar uma rabiscada, ó. É isso aqui que ele fazia. Exatamente. Algumas atividades até repetidas. Só uma rabiscada. Só uma rabiscadinha, nada demais. E aqui você vê uma falta de atenção, porque o Bernardo sempre teve muito hiperfoco Em letras. em letras e números, principais as vogais. Então ele sabe exatamente, mas nem nisso foi Não conseguindo tentaram trabalhar. fazer. É. Então você vê que realmente, às vezes até o que a criança tem uma tendência a desenvolver melhor, se não tiver estrutura e nem atenção voltada para aquilo, ela não vai desenvolver. Ele fala até o A, E, ou ele fala, ele identifica, ele sabe qual que é o A, qual que é o E, qual que é o I, qual que é o U. Então assim, aí aqui mantendo a mesma coisa, para colorir. É só um caderno de Quando tinha uma atividade. pintadinha ou outra, E é era padrão muito. da sala, tá? As mesmas atividades que era pra todo mundo, é essa que tá colada Esse aqui. é o ponto-chave. Não tem nada de adaptado, nada de diferente, tá? É as mesmas atividades, tá? Ou seja, se uma criança com interesse restrito tem dificuldade de uma atividade comum, como que vai conseguir desenvolver nele isso? Vai ser uma coisa que simplesmente vai ser só imposta. Porque dificilmente isso vai criar nele uma conexão com a atividade para ele decorar e querer novamente fazer. Aí aqui é só a finalização e uma cartinha da professora Juliana agradecendo pelo ano. E também, ó, vazio. Vazio.
E ainda assim, mesmo sendo só as atividades padrões de todo mundo, não tem todas as atividades da sala no caderno dele. Você vê que, porque o caderno das outras crianças, você viu que tava entupido, tá? E o dele, aqui ó, um monte de folha vazia. Então quer dizer que nem todas as atividades que estavam sendo aplicadas pra todo mundo na sala foi aplicada pra ele. Muitas das vezes ele nem queria, ele nem tava em sala. Isso aí. E lógico, gente, a gente também como família, a gente deixa bem claro. A gente já, como diz a Larissa aqui, a gente não entra em guerra que a gente não quer lutar, não. Inclusive, se a criança dormiu, vai dormir. Sono da tarde também. Sono é sagrado também. A criança não cresce quando tá dormindo, então deixa crescer. Então, muitas das vezes tinha acompanhamento, tem médico, tem um psiquiatra. Um dia ele passou um mal, porque também não somos família que manda a criança passando mal pra escola, né? Então, a gente sempre se desdobrou dentro de casa até pra isso, porque, querendo ou não, tem família que acaba mandando, a gente sabe que, porque eu não tenho nem com quem mandar. Com quem ficar. Com quem ficar, então vou ter que mandar. Não era o caso, a gente se virava aqui, sempre teve aqui, porque ele resfriado, ele não ia. Não ia mesmo, até porque isso ali, com coriza... Isso aqui é só agenda de comunicação normal, não adianta nem folhear, é só comunicação, recado. O que é muito legal é que a agenda de 500 mil páginas, sei lá, aí janeiro eles... Em mês de janeiro todo esse pula. Assim que pula, ele já inicia em fevereiro. Aí vai fevereiro, e assim que uma folhinha. Acaba fevereiro, eles já vão pra março. Eles seguem o mês que tá acontecendo aqui. Acontecendo. Então a prefeitura poderia fazer uma agenda um pouco mais fininha aí, porque eles não usam todos os dias. Desperdício. E isso aqui recebemos no fim, que é minhas memórias da escola do ano de 2024. Que é ele, sempre sentadinho ali, bonitinho. Você tá vendo aí, né, amor? Ele com a turminha, tem a fotinha com a turminha, depois você coloca. Ficou muito bonitinha, gente. Isso aqui é a minha escola, a entrada da escolinha. O Bernardo estudou no CEMEI. A professora... Ele tá ali se achando ali. O Bernardo estudou no CEMEI, gente. Aqui são meus momentos. Na verdade, aqui foi um percalço errado também, porque ele não se encontra em nenhuma dessas fotos. Foi feito automaticamente, então aqui precisaria ter 2 fotinhas dele, em algum momento dele. Mas tem dos amiguinhos, momentos dos meus amigos, corrigindo. Porque o dele é no balanço, que teria que ter colocado. Ou em outras brincadeiras também. O nome dele só que ele não aprendeu. A minha aula preferida ficou como se fosse aula no balanço, que foi adaptado mais pro meio do ano. E ele amou. Porque não tinha balanço aprendeu, antes. Exatamente. Inclusive ele aprendeu a se balançar sozinho, então também ele balançava, a gente tem até vídeo mostrando, vou até colocar pra vocês. Ele balançava o balanço. E aí depois que entrou o balanço lá na escola, ele foi vendo as crianças balançando, o que ele fez? Agora ele sabe que ele senta no balanço e ele se empurra e balança. Exato. Então assim, ele foi um aprendizado e uma conquista. A gente tá até no vídeo de conquista, vocês viram aí, que vai ter soltado antes. Uma das conquistas é ele balançando no balanço, que ele aprendeu lá na escola. Aí foi só um recadinho como se ele está com a turma que não teve também autógrafo de os amiguinhos que, segundo a professora, também não teve tempo por causa da correria de fim de ano. Então é isso, assim. Senta mais pra cá pra você ficar de frente pra eles. Então é isso. Esses foram os trabalhos que ele fez, né? Deixa até aqui atrás pra vocês continuarem vendo. No final, a conclusão que nós tivemos foi que ele formou, tá? Teve uma apresentação de formatura, ele foi com a roupa igual de todo mundo. Teve a parte no meio da apresentação de formatura que foi só das crianças com deficiência, né? Só das crianças atípicas, entrou só as crianças atípicas. E aí teve a apresentação, então foi uma apresentação meio que inclusiva, né? Que foi homenageando a eles, né? Foi muito bacana, teve uma pessoa que falou uma mensagem pra família, pra eles. Então, assim, foi bem bacana, a gente gostou, se emocionou muito, participou. Ele participou do jeito dele, da forma dele, mas participou. Vocês vão ver aí no vídeo que eu soltei antes. Vai ver no vídeo que eu soltei antes, porque eu posto uma parte da formatura. Mas eu vou fazer depois um vídeo falando só da formatura, tá? Com os vídeos de formatura pra vocês verem. E foi isso. Então, assim, de todo, na minha opinião, de tudo, com tudo que aconteceu, eu tiro como muito positivo. Foi um ano muito positivo. A gente conseguiu vencer. Ele conseguiu frequentar a escola o ano inteiro.
deu certo. De certa forma, mesmo com as brigas, com os embates, eu senti que sim, houve uma inclusão, eu senti sim que houve um abraço com a família, houve uma tentativa, pelo menos, da instituição, né? Não falando do Estado, mas da instituição e dos profissionais em entender e acolher a nós como família, sabe? Então, assim, nas reuniões era muito tranquilo, foi muito acolhedor. Elas sempre estavam se explicando mesmo, ao ponto da gente entender mesmo o que estava acontecendo, sendo muito clara, não estava recebendo a nossa cobrança como uma forma de, sabe, de embate ou desrespeito ao trabalho deles. E em nenhum momento também eu me senti desrespeitada como família. Eu falar assim, o Bernardo faz isso, e eles falaram, não faz. Igual a gente já teve essas experiências em outras escolas. Então, assim, muito pelo contrário, a gente decidiu nem falar muito do Bernardo dessa vez, nessa introdução. A gente falou, deixa vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas o pouco que a gente falou foi respeitado, foi reafirmado. E o que a gente não falou, eles identificaram com a convivência com o Bernardo. Então, o relatório é muito próximo do real do Bernardo. Fala exatamente dos comportamentos dele, dos temperamentos dele, das dificuldades dele, das limitações dele, o que é muito bom. Então, assim, eu me senti muito bem nesse ano em relação ao acolhimento com a instituição, com os profissionais. Tá? E tenho muito a agradecer pessoalmente a Rogéria, que eu acho que ela entrou fazendo muita diferença. Mesmo tendo embates com ela, assim, já teve alguns embates com ela, e mesmo assim ela entendeu o que estava acontecendo no momento, respeitou e trouxe aquilo para melhorar o profissional dela, melhorar a atitude dela com o Bernardo. Então, assim, foi incrível. Teve até uma passeio que eles programaram, só que não deu certo porque no dia choveu, para conhecer uma outra escola que é perto da escola onde ele estava, que era a escola onde a maioria iria para a educação infantil, por ensino fundamental, que no dia não foi porque choveu, mas que no dia, como a gente tinha falado que o Bernardo ia, ela providenciou um enfermeiro, tá? Um enfermeiro que também é um cuidador para acompanhar o Bernardo, um homem, tem até foto dele, eu vou colocar ele aqui, o Bernardo super se adaptou a ele, gostou dele. Ela falou que nem esperava que o Bernardo se identificasse tanto com ele se identificou. Mas ela fez questão, a Rogéria fez questão de chamar uma pessoa de fora, um enfermeiro, para acompanhar o Bernardo nesse passeio, porque ela falou assim, eu não sei, porque a gente vai ter que levar ele a pé, acho que o Bernardo não vai andar, então ele tem força para pegar o Bernardo no colo, se o Bernardo se jogar, se acontecer alguma coisa, ele sabe fazer os primeiros socorros, ele sabe socorrer o Bernardo. Então ela teve essa preocupação toda, então assim, esse cuidado que ela teve com o Bernardo, vou te falar, a gente não achou em lugar nenhum antes de estar com ela, com a Rogéria. Então eu tenho muito a agradecer a ela. E agradecer a todos, né? A professora Juliana, que também teve muita paciência com a gente. A própria Elis, que era a diretora da escola também, mesmo com os embates, ela soube passar por cima e teve muito carinho com a gente. Ela, né? Nunca levou pro pessoal. Nunca levou pro pessoal. Eles a questão dos profissionais de quando tá trabalhando com família atípica, eles têm que entender isso. Às vezes sim, nós como família, às vezes nós brigamos, mas é simplesmente por tanta bagagem que a gente tá carregando ali. Se não for na luta, se não for na garra, e muitas das vezes no grito, a gente não consegue o mínimo do que outras crianças, não precisa os pais fazerem nada para estarem ali sendo respeitados. Então, assim, se o profissional que estiver ali na frente da direção da escola, a pedagoga Eliane, como diz a Larissa, Rogéria, as monitoras por si só, que muitas das vezes a gente fala, e aí, como é que tá? Se eles não entenderem que a gente tá ali só querendo ser participativos com ele, para ajudar eles levarem pro pessoal, não fica sadio. E ali não. Todos os profissionais do CEMEI, eu não vou tirar nenhum, todos eles foram assim, extremamente profissionais. Espero que para todos eles ali, o governo olhe com carinho e fale assim, vamos dar mais estrutura. Porque quando o profissional faz a parte dele, é igual uma empresa, outra empresa, né? Você falou, nossa, eu tenho um excelente profissional, vamos valorizar? Então valorize o ambiente que tem ali, porque a gente sabe que tem escola que tem estrutura, mas não tem professor bons. E ali, no caso, tem uma boa estrutura, mas pode ser melhor ainda dentro das necessidades, até mesmo dos projetos das diretorias da escola. Amor, verdade, né? Então é isso, gente. Acho que o vídeo já tá... Foi bom, né, meu? Foi! Bernardo tá falando também, tá, gente? Amor, né? Então é isso, gente. Vamos tentar encerrar aqui, porque acho que o vídeo já tá enorme. A gente deixou bem explicativo. Vai ficar um vídeo grande, tá? Mas é um vídeo que eu acho importante. A gente não só tá mostrando tudo que o Bernardo passou, como tá falando da nossa opinião
Até porque a gente fez antes do início escolar, a gente tem outros vídeos aí falando de como que foi, para conseguir a vaga, a introdução. Então, assim, da mesma forma que a gente traz as coisas que não deram certo, a gente tá trazendo também algumas coisas que pode ser melhorada, mas é na hora de falar. Para falar ruim, a gente fica por horas fazendo um vídeo longo. Mas para poder dar os pontos positivos, então a gente também vai dar como se diz, um assunto vai ser longo. Então não sabemos como que é nas outras cidades, até mesmo em Contagem, pode ser que tenha gente que segue a Larissa aí, que seja de Contagem, mas a escola é outra. Então assim, qual que é a experiência de vocês? Eu acho que é esse o momento importante do vídeo, é sobre isso, a gente vê por que funciona na escola A, mas não funciona na escola B. É reunir. Outro dia eu estava conversando com a minha tia sobre isso, que infelizmente o Bernardo também foi excluído do transporte escolar. Na porta de casa aqui tem um ônibus que leva da prefeitura as crianças sem custo nenhum, e ele não pôde participar, porque querendo ou não tem um monitor para acompanhar. E é que nem a minha tia falou comigo, ela assim, mas as mães têm que começar a fazer valer a voz dela, o número delas que tem que levar em plenária, porque às vezes eles não estão sabendo que tem, por mais que sejam 1, 2, 3 crianças, tem que as mães ir lá e falar, não, eu quero o direito deles. Então é começar as mães ter um grupo e falar, nós somos da região de Contagem, nós vamos ter um transporte exclusivo para essas crianças, o que seja. Mas toda vez que vocês tiverem um grupo ou uma oportunidade com a mãe atípica, é isso, é tentar se relacionar para trocar informação. Não seja só escutar e deixar passar. Pegue para vocês o que vai agregar e transfira o que vocês têm que possa agregar também. Isso aí. É isso, gente. Então, vamos encerrando o vídeo aqui, que já está bem grande. Essa foi nossos prós e contras. Acho que teve mais prós do que contras, sim. Né? Foi um ano muito produtivo, eu acho que foi um ano muito acolhedor, muito bom. E agora vamos para o ensino fundamental, né? Novos desafios, nova escola. Começar tudo de novo, Tudo novo, mas assim, pelo menos estamos com uma esperança, porque a escola para onde ele vai, a professora do Bahia é a mesma, né? A Rogéria é a mesma que acompanhou ele no CEMEI, então pelo menos já tem uma coisa boa que vai acompanhar ele ali. Mas a gente não sabe os monitores, os professores, como é que vai ser. Estamos, né, abertos a novas experiências e que seja tão boa quanto esse ou ano. Até melhor. É o que a gente espera. Que nós, como família, estamos dispostos a dar o nosso melhor. Esperamos que também ele receba esse melhor, não da escola, mas do governo de Minas Gerais, Prefeitura de Contagem. É isso aí. É isso, tá? Então, finalizando o vídeo, espero que tenham gostado. E deixa aqui seu comentário, como é que é a sua experiência, né? Na sua cidade, no seu estado, né? No seu país, não sei nem se você tá no Brasil, você pode estar fora do Brasil me assistindo, tá fora do Brasil. Como é que é a sua experiência aí com a educação inclusiva, né? Como é que funciona, se foi bom, esse ano foi bom, não foi bom pra você, como é que é, tá? Deixe seu comentário, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, não esquece de deixar o seu like, tá? E não esquece de compartilhar o vídeo com alguém que queira saber mais sobre educação inclusiva aqui de Contagem, tá? E se você também quer nos ajudar com uma doação simbólica, você pode ser membro do canal, tá? É uma doação simbólica, um valor simbólico, mas que é uma forma também de você ajudar, não só a nos ajudar com o valor, como também nos ajudar a engajar o canal. E nós crescemos como uma comunidade aqui, disseminando informações, tá? É isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo.